Salve Maria Santíssima. Estamos aqui para continuar o nosso curso de Mariologia, um curso bem simples, né? Para leigos, eu também sou leigo, não sou teólogo formado. E são apenas luzes que a gente vai contando com a graça de Deus para que a gente aprofunde esse amor a Nossa Senhora. Ontem nós meditamos no sermão de Santo Afonso Maria de Ligório sobre o dia da Imaculada Conceição. E fomos dando alguns exemplos bem práticos sobre como entender a Imaculada Conceição. Então, quem não viu o vídeo de ontem, pode ver no Facebook o vídeo de ontem e compartilhar para outros grupos, tá bom? Para que você entenda melhor. Eu expliquei no final de uma forma mais simples a questão da Imaculada Conceição. Agora vamos ler o documento oficial que declara Nossa Senhora como Imaculada. Uma observação. A gente escuta a acusação dos protestantes da seguinte forma. Rapaz, a igreja declarou esse dogma em tal ano, então isso passou a existir em tal ano. Não, não é assim que funciona. A igreja confirma, e quando ela confirma, ela declara como algo infalível, mas também algo que estava sendo acreditado ao longo da tradição. Se você for ler os escritos de vários santos, inúmeros santos, nós já vemos presente muito claro a Imaculada Conceição, desde os primórdios da Igreja. Porém, não havia um dogma declarado ainda. E, por exemplo, Jesus Cristo é declarado Deus no Concílio de Nicéia. Mas ele não era Deus antes? A Igreja não acreditava que ele era Deus? Claro que sim. O próprio credo apostólico, né? É no Concílio de Nicéia, de Constantinopla, que vai sendo organizado. Mas aquelas 12 verdades básicas da fé não eram cridas, acreditadas pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos? Claro que sim. Apenas isso é uma inspiração de Deus, e quando é colocado, vai orientando toda a igreja, né? E nós devemos acreditar de uma forma filial. Não vou dizer de uma forma cega, não, filial. Como quem acredita na mãe, a igreja é mãe mestra. Então muitas vezes nós acreditamos no motorista, né? E confiamos a nossa vida ao motorista sem saber quem ele é. Confiamos a nossa vida ao médico numa cirurgia. Confiamos a nossa vida a quem nós compramos uma alimentação, uma carne. Mas nós não queremos confiar a nossa vida à igreja, deixada, dada, fundada por Cristo Jesus, que é Deus. A especialista na fé, mestra na fé, doutora na fé. Nós precisamos acreditar mais na igreja. E às vezes fala assim, não, mas teve tantos escândalos e tarará, e começa a ladainha sem fim. Como se a igreja fosse o pecado dos filhos da igreja. Nós precisamos rezar mais, estudar mais, porque isso é muito pobre, um pensamento desse, né? Pobre demais. Sem nenhum sentido. Então vamos ler aquilo que fala a bula, né? A definição da Imaculada Conceição de Maria. É a bula Inefabilis Deus. Para a honra da Santa e Indivisa Trindade, para que é que os dogmas são proclamados? Para a glória de Deus e para a salvação das almas. E a glória de Deus não porque Deus precisa de mais glória ou menos, né? Porque nós não acrescentamos a glória de Deus, claro que não. Mas esse é o objetivo do dogma, ensinar os fiéis no caminho da salvação. Para adorno e ornamento da Virgem Deiápara, ou seja, aquela que, o termo usado, pariu Deus, deu a luz a Deus, pariu, né? É o sentido que a gente usa é uma palavra que a gente usa menos, mas é a mais certa, aquela que pariu Deus, Mate Dei, mãe de Deus. A gente vai falar sobre o dogma da maternidade divina em outro momento, né? Para a exaltação da fé católica e incremento da religião cristã, com a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e nossa,
declaramos, proclamamos e definimos a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio do Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha da culpa original. Não é alguma, toda mancha da culpa original. É revelada por Deus e por isso deve ser crida firme e constantemente por todos os fiéis. Primeiro eu creio, depois eu vou procurar entender aquilo que o dogma fala. Eu não preciso entender primeiro para crer. Às vezes então a fé é burra? Não. A fé ela é revelada. Então eu não vou entender a revelação para crer. Senão isso não é fé. A fé é dom de Deus. Então continuando. É revelada por Deus e por isso deve ser crida firme e constantemente por todos os fiéis. Portanto, se houver quem presuma o que Deus não permita, pensar no coração diferente do que foi por nós definido, tais tomem conhecimento e saibam que, condenados por seu próprio juízo, naufragam na fé e estão separados da unidade da Igreja, e ainda incorreram automaticamente nas penas estabelecidas pela lei. E se atreverem a manifestar por palavra, por escrito ou de qualquer outro modo externo, o que pensam no coração. Ou seja, se há dúvida, nós devemos buscar esclarecimento. A gente não deve ficar propagando essa dúvida, né? Buscar esclarecer, de fato. Continuando aqui, já é um outro texto aqui que eu vou estar lendo. O Deus inefável desde o princípio e antes dos séculos escolheu e predestinou para seu Filho unigênito uma mãe da qual nasceu, feito carne, na bem-aventurada plenitude dos tempos, e a acompanhou com tão grande amor de preferência a todas as criaturas, que unicamente nela se comprouve com a mais propensa vontade. Por isso, admiravelmente acumulou, mais do que a todos os espíritos angélicos e todos os santos, com a abundância de todos os carismas celestes, a aurida do tesouro da divindade. Assim ela, sempre absolutamente livre de toda mancha do pecado, toda bela e perfeita, possui uma tal plenitude de inocência e de santidade, que de modo nenhum se pode conceber maior depois de Deus, e que fora de Deus ninguém pode aprender por mero pensamento. E certamente era de todo conveniente que uma mãe tão venerável refugisse sempre adornada dos esplendores da santidade mais perfeita, e inteiramente imune da mancha da culpa original. Alcançasse o mais completo triunfo sobre a antiga serpente. A ela Deus Pai decidiu dar seu Filho único, a qual, gerado do seu coração, igual a ele mesmo, ama como a si mesmo. Decidiu dar de modo tal que ele fosse por natureza um só e o mesmo Filho comum de Deus Pai e da Virgem. A ela, o mesmo Filho a escolheu para fazê-la sua mãe, de modo substancial, e o Espírito Santo quis e atuou para que por ela fosse concebido e nascesse aquele do qual ele mesmo procede. De fato, a Igreja de Cristo, guardiã e vindicadora das doutrinas a ela confiadas, nelas nada jamais altera, nada omite, nada acrescenta, mas com todo zelo, tratando fiel e sabiamente os velhos dados, que desde tempos remotos tomaram forma, e que a fé dos padres semeou, procura limá-los e poli-los, de tal modo que aqueles antigos dogmas da doutrina celeste recebam evidência, luz e precisão, mas conservem sua plenitude, integridade e características, e se desenvolva somente segundo o seu próprio gênero, ou seja, no mesmo dogma, no mesmo sentido e na mesma sentença. Ainda um pouquinho sobre a Imaculada Conceição.
vai falar Santo Ildefonso, né? Nossa Senhora é a terra nova, o novo Éden, plantado pela mão de Deus, na qual Deus tornará a conversar com o homem. Campo florido, odorífero, fecundo, no qual germinará uma flor da eternidade. O Hugo de São Vito vai falar, é uma raiz viva, floresta verdejante, arte cheia de nobreza e gloriosa, cuja flor será Deus. Ou seja, desse rebento, né, brota o Filho de Deus, aquele que se fez carne. Santo Antonino pôde escrever: até então se haviam as vozes da humanidade, perdido nos ecos do mundo. Nenhuma tivera o poder de penetrar as nuvens. Eis a grande, a poderosa voz, cujos sons chegaram ao céu. Outro texto aqui que vai falar, é um texto teológico. Sua perfeição, diz ele, força atrativa e irresistível, triunfará de qualquer obstáculo. Como um magnete preciso, ela atingirá até o Verbo divino em sua eternidade e atraí-lo para o tempo, ou seja, a beleza, a santidade de Nossa Senhora. Aqui é uma forma poética e teológica de falar, mística, né? Como se fosse esse magnetismo que atrai o Verbo e se faz presente no ventre da Virgem Maria. Eleva-te, exclama Santo Anselmo, ó maravilhosa escada, que deve unir o céu e a terra, escada sagrada. Pela, enfim, Deus descerá até o homem, e o homem subirá até Deus. E Ricardo de São Vito, eis preparada a morada hospitaleira do Verbo eterno, feito peregrino no tempo. Então aqui, como é belo, né, ver tudo isso que os santos falam. Há muito mais coisas, né? No livro Glórias de Maria, há capítulos magníficos, né? A gente pode em outro momento estar meditando nesses textos. Também do Frei Raniero Catalamessa, também do Padre Gabriel Amorte, que tem um livro Maria, a Mulher que Venceu o Mal. Então, como é belo. E daí a gente vai entender outras coisas também a mais relacionadas a outros dogmas. Por exemplo, os santos vão falar, aquela que não foi corrompida no corpo, não foi corrompida também na sua alma. E como é belo nós acreditarmos nisso, irmãos. Essa vitória. Dom Scoto vai falar que, de fato, Deus teria que manifestar, não é que teria por obrigação, né, mas na sua livre vontade, mostrar uma perfeição, algo perfeito das suas mãos. E Deus quis mostrar essa perfeição total em Maria Santíssima. Ele não disse com essas palavras, né, mas no debate, né, com os dominicanos, ele ia mostrando a razoabilidade, o sentido teológico, o porquê de crer na Imaculada Conceição. Então, que Deus nos dê esta graça. Como eu falava no outro vídeo, é uma intervenção de Deus, é um mistério. O pior é que muitas vezes nós, como católicos, nós não queremos aderir aos mistérios da fé. Nós queremos ser tão intelectuais que nos tornamos burros, nos tornamos avesso ao mistério. E o mistério, ele se dá e ele vai realizando em nós uma grande obra quando nós nos tornamos humildes e nós nos dobramos, nós escutamos a Santa Igreja. Aqui não é um discurso de poder, não. É um discurso de um filho que ama a Santa Igreja. E não é apenas um discurso, nós devemos abrir o coração e dizer, sim, eu creio nesse dogma. Eu creio porque o dogma não é uma prisão, mas é uma direção, um trilho para a eternidade. Então nos aproximemos dessa Santa Mãe, ornada deste dogma, deste privilégio sagrado. Possamos crer firmemente, sem pestanejar, sem tutibiar, sem ficar vacilando na fé. Devemos crer que Nossa Senhora é a Imaculada, aquela que vence os planos maquiavélicos do demônio, os planos infernais, e venceu primeiramente, por graça de Deus, nela mesma. Deus venceu nela. Que Deus abençoe a sua vida. Neste dia você possa crescer mais na intimidade com a Virgem Maria, rezando o Santo Terço, o ofício, o rosário, qualquer uma dessas devoções,
mas também conversando com a Virgem Maria como filho, contando as suas dores, contando também as suas alegrias, conversar com Nossa Senhora como esse filho que confia na mãe, estando nesse colo materno. Que Deus te abençoe neste dia, te dê a paz. Nossa Senhora Rainha da Paz, dai-nos a paz. Nossa Senhora Imaculada Conceição, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.